Sejam muito bem-vindos, meus caros, e se há coisa que sempre me indignou em teorias marxistas foi a vontade inerente que esta gente tem de acabar com os ricos. Eu, da minha parte, gostaria que os ricos se multiplicassem, que os pobres ficassem reduzidos praticamente a zero, que todos tivéssemos acesso a condições mínimas de saúde, que não tivéssemos que escolher entre pagar medicamentos ou pagar a renda da casa. No entanto, esta esquerda parece estar mais preocupada em taxar os ricos. E quem é que é o símbolo disso? Rui Tavares, peço desculpa, isto às vezes também me engano, sabem como é que é, e portanto vamos ver esta notícia, porque parece que Rui Tavares quer impor ao governo, ou melhor, quer que o governo apoie iniciativas internacionais de tributar grandes fortunas, é verdade. Portanto, vamos ver o que é que Rui Tavares tem a dizer sobre este assunto e quais é que são as iniciativas específicas a nível internacional que Rui Tavares apoia, que este governo deva apoiar, passa a redundância, e vamos ver o que é dito nesta notícia. Aqui está o que eu dizia: o LIVRE quer que o governo apoie iniciativas internacionais de tributar grandes fortunas. Para o LIVRE, este é um tópico que deve ser pensado a nível global, apontando que um estudo sobre a evasão fiscal a nível mundial indica que um imposto global sobre grandes fortunas terá um papel de fortalecimento de coesão social e da própria democracia. Sabem o que é que fortaleceria a coesão social? Acabarmos com as sociedades multiculturais. Era um bom começo, porque se há coisa que une as pessoas é a língua, a identidade e outro tipo de questões. E o Rui Tavares, como cosmopolita que é, defende sociedades multiculturais. Portanto, se o Rui Tavares está preocupado com a coesão social, eu sugiro o fim das sociedades multiculturais. É um bom começo, eu acho que sim. Sobre taxar os ricos, eu acho que é importante fazer uma distinção que raramente é feita por esta esquerda. A distinção entre ricos e criminosos. Eu sou muito específico do ponto de vista de penas que os criminosos devem cumprir. No entanto, o Rui Tavares, em várias situações, opta por estar do lado dos criminosos. Portanto, eu sinceramente não consigo perceber como é que o Rui Tavares consegue, de um lado, defender que se taxem as grandes fortunas porque há muitas pessoas a fugir aos impostos, e do outro estar do lado dos criminosos quando eles são acusados de alguma coisa e há aí tal direitos humanos dos criminosos. Eu acho que sim, os criminosos continuam a ser seres humanos, mas perante a lei nós temos que distinguir, obviamente e sem dúvida nenhuma, quem cumpre a lei e quem não a cumpre. É tão simples como isto. Portanto, se nós cumprirmos a lei, e eu tenho 24 anos de vida e eu nunca desrespeitei a lei, e estou aqui sem cometer crimes, sem roubar nada a ninguém, e portanto, ninguém pôs os meus direitos humanos em causa porque eu continuo a cumprir a lei de forma clara. No entanto, há criminosos, pessoas que não a cumprem, efetivamente, e portanto essas pessoas deixam de ter determinados direitos, no meu entender. Porque se estas pessoas puseram em causa o normal funcionamento da sociedade, roubaram alguém, maltrataram alguém do ponto de vista de violência, sei lá, um assalto a idosos, etc. E até mesmo violações, estas pessoas devem ser punidas e não têm claramente os mesmos direitos do que as pessoas que não cometem crimes. É tão simples como isto. Portanto, o Rui Tavares deveria estar mais preocupado em punir criminosos do que em punir ricos, porque os ricos não são inerentemente criminosos, é verdade. Eu gostava de dar esta novidade ao Rui Tavares. Eu próprio não sou uma pessoa rica, mas eu não vejo os ricos como tiranos criminosos. Eu acho que há pessoas, nomeadamente, e o McDonald's deu um exemplo em Portugal de como uma empresa multimilionária pode ser um apoio fulcral a determinados sítios. Eu lembro que o McDonald's, por exemplo, teve a iniciativa de fornecer refeições gratuitas aos bombeiros que estivessem a apagar os incêndios no norte do país. Isto foi uma iniciativa por parte de uma empresa riquíssima, multimilionária, que está em praticamente todos os países que me vêm à memória neste momento, e nem por isso são criminosos. Não há indícios de evasão fiscal por parte do McDonald's. E, portanto, eu acho que é preciso distinguir primeiramente os criminosos, que são as pessoas que fogem aos impostos, e os ricos, que são pessoas que conseguiram enriquecer mesmo cumprindo as regras do jogo. E têm que ser distinguidas, porque não podemos fingir que é exatamente a mesma coisa, porque não é. Os ricos não são pessoas inerentemente más, são pessoas que conseguiram, graças a Deus, subir na vida, ao contrário do que estas pessoas gostam de apregoar do livro e tudo mais, que os ricos são todos uns mauzões. Os ricos não precisam de ser pessoas más. Aliás, dou o exemplo, por exemplo, do Elon Musk, que neste momento tem processos legais, obviamente, porque a União Europeia não gosta de liberdade de expressão, mas é um homem que tem defendido a liberdade de expressão com unhas e dentes, mesmo perdendo dinheiro e mesmo isso custando-lhe tempo e energia com processos contra a União Europeia, é verdade. Portanto, os ricos não são pessoas más e o Rui Tavares tem que se acalmar um bocadinho sobre este assunto. O LIVRE quer que o governo apoie iniciativas internacionais que propõem a tributação de grandes fortunas que podem financiar a transição climática e social, meu Deus do céu, e agendou para esta quarta-feira um debate no Parlamento sobre o tema. Portanto, o Rui Tavares quer utilizar isto trocado
por miúdos. O Rui Tavares quer utilizar o dinheiro dos outros para pôr as suas agendas a todo o vapor. É verdade. Portanto, ele quer que as outras pessoas, que se calhar não concordam com as agendas dele, abdiquem de parte da sua fortuna para financiar as suas loucuras. É verdade, portanto isto é lindo. É como se costuma dizer isto, revoluções com o dinheiro dos outros é muito bonito. Agora trabalhar para elas e financiá-las nós próprios é que é mais complicado. Mas enfim... Em discussão no plenário da Assembleia da República esta tarde vão estar 3 projetos de resolução, entre eles o da bancada do LIVRE, que recomenda que o governo minoritário do PSD-CDS-PP apoie iniciativas a nível global, tal como a proposta que recentemente o Brasil, na presidência do G20, trouxe para o debate de uma taxa global sobre as grandes fortunas. Uma taxa global, veja-se bem. Portanto, os países já nem podem decidir isto, é só, quer dizer, é a nível global, vamos taxar as grandes fortunas. O partido quer ainda que o Executivo apoie iniciativas a nível da União Europeia que permitam uma ação europeia concertada de tributação de grandes fortunas, acolhendo sugestões como a da Iniciativa Cidadã Tributar os Ricos, que assenta na criação de um imposto europeu sobre as grandes fortunas destinado a financiar a transição climática e social e a ajudar os países afetados pelas alterações climáticas. Eu acho que o Rui Tavares, em vez de se preocupar com as alterações climáticas, que não estão no top 5 dos maiores problemas da União Europeia, que se preocupasse em utilizar os dinheiros que a União Europeia tem de forma legítima através de descontos, que ilegítima também digo do ponto de vista do esforço fiscal. Em Portugal os nossos descontos não são legítimos, não são morais sequer. Portanto, as pessoas em Portugal têm das maiores cargas fiscais da União Europeia e a maior carga fiscal de sempre em Portugal. E portanto, os nossos impostos em Portugal nem sequer são morais e ele quer taxar ainda mais as pessoas para financiar as suas loucuras. Eu digo ao Rui Tavares que se nós avaliarmos as preocupações dos europeus, dos povos europeus, que é quem o Rui Tavares deveria estar preocupado em representar, e não está no top 5 as alterações climáticas, não está. As rendas das casas estão em primeiro, as questões da imigração devem estar em segundo ou em primeiro também, as questões do poder de compra, se não estão em segundo ou em terceiro, eventualmente, também devem estar. Portanto, a transição climática e as alterações climáticas não estão no top 5 das preocupações. Sabem quem é que o Rui Tavares devia estar preocupado em convencer, em trabalhar com a Europa, não de forma tirânica, impondo as suas agendas loucas, mas em trabalhar com a Europa, eventualmente para diminuir a poluição no planeta, com a China. Sabem porque é que o Rui Tavares não está preocupado com os níveis de poluição da China, que é o país que está no top 3 dos países mais poluidores do mundo? Porque o regime chinês agrada ao Rui Tavares. Esta é a diferença. No regime chinês, onde se vota de braço no ar. Este é o tipo de regime que o Rui Tavares defende. E, portanto, assim sendo, eu acho que, em vez de ele estar preocupado com a Europa, que perdeu toda a sua indústria por causa destas loucuras, e que deveríamos era estar preocupados em industrializar a Europa novamente para produzirmos alguma coisa, porque a Europa não produz nada, e ninguém está a falar sobre esse assunto. Estamos preocupados em impor mais medidas, principalmente no campo da agricultura, e depois, como os nossos agricultores não conseguem competir, dadas as taxas, dadas o preço dos produtos, etc., como não conseguem competir com agricultores que não cumprem estas medidas por parte do Rui Tavares e de outros partidos do género do Rui Tavares, como os nossos agricultores não conseguem competir, deixam de produzir. E como deixam de produzir, temos de importar produtos de países e continentes que não têm as mesmas diretrizes que nós para a produção. E, portanto, o Rui Tavares, indiretamente, está a incentivar a que a Europa pague dinheiro a outros países que não querem saber da transição ou das alterações climáticas e desincentiva a agricultura no continente europeu. Estes artistas são os culpados dos nossos agricultores estarem em manifestações constantes. São estes os artistas culpados. Há ricos que objetivamente fazem evasão fiscal, há ricos que fazem lavagem de dinheiro e há ricos que têm certo tipo de comportamentos imorais e ilegais que não devem ser encorajados. No entanto, temos outros ricos que são pessoas que escalaram, que trabalharam mais do que as outras, que produziram mais do que as outras e que devem ter direito à sua riqueza porque fizeram por ela. E, portanto, uma taxa global aos ricos de forma indiscriminada não é nada mais senão um roubo. E, portanto, eu acho que é importante distinguir não os ricos e os pobres, mas os criminosos e os cumpridores da lei. Eu acho que essa é a distinção que tem que ser feita. Da minha parte é isto, meus caros. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.